para eu ler aqui dele. É formado PhD, PQD, PSDB, não é. Eu queria chamar aqui, para mim, a pessoa que tem o coração mais puro para falar sobre finanças, sobre dinheiro na igreja brasileira. Com vocês, meu amigo, pastor Gerson Costa. Graça e paz, amém? Fala com a pessoa que está do seu lado assim, hoje você vai ter um grande privilégio de pagar minha janta. Sério, é muito bom estar aqui nessa casa maravilhosa com essa família maravilhosa, pastores, né, dessa casa que tem o DNA do Pai, né? Glória a Deus, a gente vê isso. E esse meu amigo, né? Esse casal de amigos maravilhosos que Deus nos deu, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês são generosos demais. E só para você entender, eu falo daquilo que não apenas creio, mas vivo, né? Porque uma coisa é crer, outra coisa é viver o que crê. Quando ele estava dizendo ali, na verdade, por isso que eu falei com ele, não, foi um sonho. E o sonho, Deus não veio e disse, meu filho. Na verdade, não vi Deus, não vi anjo, não vi nada. Eu só vi eu com a chave do carro entregando de oferta. Foi o suficiente. Agora você pensa assim, não, mas você fez isso porque você tem dinheiro para comprar uma outra. O que você tem que entender, essa estava paga. O que você tem que entender é que eu tenho prioridade. É o que eu ensino por aí, né? Eu rodo o Brasil de norte a sul, pegando princípios da palavra de Deus nessa área, embora eu sou da área de finanças, sou consultor de empresa na área de finanças, estou atualmente fazendo MBA em finanças e mercado de capitais, né? Mas tenho mestrado em direito, tenho uma história aí na área de finanças, 24 anos, e eu compartilho, né, vários princípios, né, no país inteiro, viajo para tudo quanto é lado, né, e eu vivo o que eu falo, amém? Né? Então, uma das coisas que eu falo é que você tem que ter prioridade. E quando eu tive o sonho de entregar o carro, eu tinha uma lista com 3 ou 4 prioridades. E nessa prioridade não estava comprar um carro novo. Então, eu tive que dividir o carro com a minha esposa 5 meses e meio. Isso é prova, irmão. Isso é prova. Porque aí, a esposa já acha que nós somos chofé. E nesse caso, ela tem certeza, porque o carro é dela. E eu vou precisar do carro dela. Então, né, eu sei que em Belo Horizonte não acontece isso. Mas então eu tive que ficar 5 meses e meio para comprar um carro que eu pudesse pagar de novo sem prestação. E por que eu estou te falando isso? Porque quando Deus quer virar uma chave na sua vida, Ele não vai pedir algo que é simples para você fazer. Por que ele não pediu que Abraão oferecesse Ismael em sacrifício? Você já parou para pensar nisso? Ele tinha 2 filhos, Ismael e Isaac. Ah, mas Isaac era o filho da promessa. Mas quantos filhos ele tinha? 2. Por que Deus não pediu Ismael? Ia ser fácil sacrificar Ismael. Difícil é sacrificar Isaac. Só tem um detalhe nisso tudo. Ele subiu para sacrificar Isaac e voltar sem nada. Sim ou não? Só uma pergunta. Ele voltou sem nada? Ele voltou com quem? Porque você tem que aprender uma coisa. Você não pode ter o que você não é capaz de dar para Deus. Porque senão Isaac vira o seu Deus. Você entendeu ou não? É só você ver, depois que deitou Isaac como sacrifício e levantou o cutelo e Deus falou, agora esse menino vai morrer, ele disse, para, agora eu já sei que você me ama, pode ficar com isso porque eu sou maior que isso no teu coração. Se você não é capaz de dar
aquilo que você mais quer, você não está pronto para ter, porque isso vai ser maior que Deus no teu coração. Então, na verdade, não teve um propósito para eu entregar o que ele falou. Eu só estou falando porque ele falou. Senão eu não falaria, né? Mas olha só, eu só entreguei porque eu sei que da fonte que vem vem muito. Não quer dizer que vai ser com estalo de dedo, porque o que a gente espera? A gente espera que no outro dia de manhã vai chegar o Damasceno lá em casa com uma mais top ainda do que a que eu tinha. Não é isso que a gente espera quando entrega uma oferta de sacrifício? Não é? É ou não é? Mas fala com seu irmão, aí você acorda, irmão. Fala com ele, o nome é sacrifício. Fala com ele, se for sacrifício não tem moleza. Ué, que sacrifício é esse? Eu vou lá, entrego o carro e no outro dia de manhã está outro na porta. Não, Deus pode fazer isso, mas o nome não é sacrifício. Fala com seu irmão, sacrifício tem que doer. Se não doeu, você só deu oferta. Olha que interessante. Oh, não, você tem que entender o seguinte. Olha que interessante. Olha que interessante. Oferta já é maravilhoso. Porque se não foi só oferta, parece que não foi nada. Concorda comigo? Mas a Bíblia diz lá em Coríntios, aquele que dá semente ao que semeia, multiplicará o fruto da sua sementeira. Então, entenda o que eu estou falando. Isso é só oferta, significa, já é muita coisa. Você entendeu ou não? Mas você tem que entender o que aconteceu com Abraão. Eu não vou fazer um momento de oferta ainda. Eu só estou na inspiração do que ele botou ali, ferveu. Deixa eu só te falar uma coisa. Abraão, Gênesis 12. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Aí vem as bênçãos. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei quem te abençoar. Amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E em ti serão benditas famílias da terra. Sim ou não? Aí vem a oferta de sacrifício. Isaac. Na oferta de sacrifício, Isaac, a Bíblia diz que Deus fala, acabou o culto. Como assim? Eu estou fazendo tradução de linguagem de hoje. Ei, Abraão, não precisa mais. Eu já sei que você me ama. Acabou o culto. Fala com o seu irmão, Deus acabou o culto de Abraão. E tem pregador que vira e fala assim, Deus mandou ele olhar para trás e estava lá o cordeiro. Deus não mandou nada, lê o texto. Ele afastou do altar, e eu imagino o seguinte, o cara começa a olhar tipo, como? Eu vim para ofertar e não vou. E de repente ele olha para trás e vê o cordeiro, tira o menino, coloca o cordeiro, e é como dissesse para Deus, eu vim para ofertar e eu vou ofertar. É como se fosse assim. Só tem um detalhe. O culto tinha acabado. O sacrifício não precisou ser entregue. Por quê? Porque não era maior que Deus Isaac. Então pode ficar com Isaac. Porque tudo aquilo que for maior que Deus no teu coração, Ele vai pedir de você. E aí, o que acontece? Ele continua ofertando. Deus pediu outra oferta? Deus falou, acabou o culto? E ele fala, eu vim para ofertar e eu vou ofertar. Ele não falou isso, eu estou traduzindo. O que aconteceu quando ele oferta? A Bíblia diz, e bradou o anjo pela segunda vez, porque fizestes isto, e não me negaste teu único filho, agora vamos mexer na bênção que eu tinha te dado. Olha o que o texto diz, deveras te abençoarei. Não é mais uma bênção. Irmão, já ser abençoado por Deus é top. Se aumentar da bênção, aí não tem limite. Deveras te abençoarei, grandemente. Abençoarei a tua descendência. Olha só, não tinha descendência lá. E a tua descendência possuirá a porta dos seus adversários. Deus está dizendo assim, por causa do que você fez, eu abençoo a tua descendência e eles vão vencer os inimigos. E se você olhar os textos, antes ele dizia, em ti serão benditas famílias da terra. Agora, depois da oferta, ele vai dizer, na
tua descendência serão benditas as nações da terra. Amigo, se tem algo que você não deve fugir, é quando Deus te chama para o sacrifício. Porque sempre tem algo para ser desatado que você não sabe o que. Você entendeu isso? Diga amém. Mas guarda essa palavra aí. Guarda essa palavra aí. Segunda coisa que eu quero falar, o devocional que ele falou. Ah, pastor, por que eu tenho que fazer devocional? Devocional, oração, leitura de Bíblia, leitura de livro. Fala com seu irmão, é basiquinho, irmão. Comece igual eu comecei há anos atrás. 10 minutos para orar, 10 minutos para ler a Bíblia, 10 minutos para ler o livro. Pastor, mas eu vou ficar 2 anos lendo o livro. É melhor ler em 2 anos do que não ler nada, nunca. Ok ou não? Então, olha só, 10 minutos orando, 10 minutos lendo a Bíblia, 10 minutos lendo o livro. Mas não lê qualquer um. Já aproveita os que estão selecionados ali. Já estão aprovados. Olha só. Claro que hoje não dá conta mais 10 minutos. Mas vamos lá. No meu devocional, eu costumo pegar o celular, boto no modo avião para Satanás não mandar mensagem. Porque ele tenta mandar até fora do Wi-Fi. Até no modo avião. Aí, para não cortar a conexão, eu boto 1 hora regressiva no cronômetro. Porque eu sei, não apitou, significa que eu tenho tempo. E vou orar. E lá, irmão, eu peço unção, crescimento, misericórdia, salvação, peço dinheiro, peço carro, peço viagem, peço férias, peço tudo. Fala com seu irmão, desbloqueia porque você está falando com seu pai. Não, porque tem uns crentes, irmão, que o cara está desesperado, aí ele vai orar, primeiro que é igual o cometa Halley, passa na oração de 70 em 70 anos, né? Mas tudo bem. Mas olha só, ele vai orar, aí ele começa, Senhor maravilhoso, eu quero te dizer, e é como se Deus falasse assim, irmão, eu sei o que você veio fazer aqui, pede logo. Fala com o seu irmão, então começa pedindo, e depois adora. Porque a gente fica doido para chegar na parte do pedido. E aí não concentra na adoração. Então libera a adoração. E aí eu estava no... olha o poder de um devocional, irmão. Olha o que Deus valoriza na nossa vida. Botei o meu reloginho lá, cronômetro. Fui lá, dobrei meu joelhinho. Tem hora que é de joelho, tem hora que é em pé, tem hora que é sentado. Dobrei meu joelho. E eu estou lá de joelho, orando. Meu devocional. Mata minha sogra. Não, isso eu não estava orando, não. Só pensando. Senhor, abençoa, faz, acontece, não sei o quê, obrigado. Estou orando. Estava com uma passagem comprada para a família inteira, para os Estados Unidos, passar férias. De repente, o Espírito Santo falou para mim assim, seu passaporte está vencendo. Tudo comprado. Naquela época, que estava faltando papel para o passaporte, eu não lembro nem quantos anos tem isso. Você lembra dessa época? Agora está de novo. Olha só. Sabe o que é que eu faço? Porque o Satanás vai querer te lembrar um monte de coisa na hora da tua oração. E o Espírito Santo também. Aí sabe o que acontece? O que o Satanás quer te lembrar é perturbação. Então você ora e já queima. Agora, tudo que eu lembro quando eu estou orando, eu boto aqui para liberar minha mente e eu continuar orando. Então eu fui lá e coloquei, olhar o passaporte. E fui orando. Irmão, quando eu cheguei lá, eu não ia poder viajar. Quando eu cheguei para ver o passaporte, estava vencendo. E aí, Deus abriu um caminho lá por Brasília, nosso amigo, e a gente conseguiu o passaporte e eu viajei por causa de um devocional. Porque você sabe qual era o dia que eu ia ver que estava vencido? Lá no aeroporto, porque nem na hora eu ia conferir, porque na minha cabeça não estava. Na hora que eu apresentasse, o cara ia dizer, você não pode viajar porque está vencido. Mas o Espírito Santo me avisou antes no devocional, dá licença? Amém ou não? Então, se você não fazia devocional,
Aí está o primeiro conselho. Mude 2023 fazendo devocional. Amém ou não? Porque tem crente que está esperando mudar a vida numa reunião de oração, enquanto a nossa vida tem que ser de oração. Tá bom? Então vamos falar aqui, porque estou saindo demais do assunto, né? Vamos lá, eu quero dar conselhos poderosos para 2023. Vamos lá. Provérbios 15, versículo 22. Provérbios 15, versículo 22. Ah, eu esqueci de falar do material rapidinho. Eu trouxe 3 livros, um é lançamento, né? Eu trouxe esse aqui, Educando Filhos Financeiramente Saudáveis. Esse livro aqui foi lançado agora. Para você ter uma ideia, meu filho tem 26 anos de idade. Ele, com 6 anos de idade, eu bati um papo com ele. Falei assim, Mateuzinho, você sabia que o pai começou a trabalhar com 11 de idade? Ele falou, é mesmo, pai? Falei, está na hora de você começar a trabalhar. Ele me olhou com essa cara aí, que você me olhou. E ele disse, quem vai me dar emprego, pai? Falei, eu. Ele falou, eu vou fazer o quê? Catar cocô do cachorro no quintal. E ele falou, só vai me pagar quanto? Eu falei, R$1 por semana. Tem uns irmãos olhando para mim como... R$1 por semana, há 20 anos atrás, comprava um Drops e mais um negócio. Você entendeu ou não? A Bíblia diz assim, quem não é fiel no... Você entendeu o resto? Eu tenho que ensinar o meu filho conforme a Bíblia. E quando eu fui pagar o primeiro R$1 a ele, eu disse para ele, o que você vai fazer com isso? Ele disse, acho que ele ia comprar bala, alguma coisa assim. Eu falei, não, você tem que guardar. Quem não é fiel no... vai esbanjar muito. Aí eu falei, você tem que guardar. E eu ensinei ele a guardar, a Raquel ensinou ele a dar dízimo, oferta. E aí, foi guardando. Quando tinha lá uns R$30, eu falei, você sabia que se você botar o dinheiro no banco, sem você trabalhar, o banco vai pagar para você? Aí é igual o tio Patinhas, né? Plim! Aí eu falei, isso se chama aplicação. Aí fui lá, abri a cadeira de poupança, trouxe o comprovantezinho, falei, ó, isso aqui prova que você tem o dinheiro lá e tal, tal, tal. O que acontece na semana seguinte? Vou pagar ele, disse, não, pai, coloca na minha poupança, mas traz o comprovante. Não, mas sério, pergunta a Raquel. O comprovante para ele era um prêmio. Resumo da história, eu fui ensinando ele. Aí eu ensinei sobre empréstimo no dia que ele queria. Olha, gente, eu dava coisa para ele também, mas quando eu tinha oportunidade, eu ensinava a vida para ele. Ele quis comprar uma mesa de ping-pong com o dinheiro dele, não tinha dinheiro. Eu falei, não tem problema, filhote, eu financio para você. Eu tinha que ensinar para ele o gosto do empréstimo. Eu financio para você. Como assim, pai? Eu vou emprestar para você, você não vai pagar juros, porque você pagaria em qualquer lugar. E eu vou dividir em 12 vezes para você pagar. Nisso ele já ganhava muito, R$5 por semana. Aí, já tinha como contrair empréstimo, acredite. Aí, compramos uma mesa de ping-pong. Esses dias ele estava falando para mim, pai, o senhor não tem ideia de como doeu 12 meses, arrancando do meu salário coisa. Eu falei, é para você aprender que não deve comprar carro financiado, não deve comprar moto financiado, não deve comprar casa financiada, que vai doer tudo que você comprar financiado. Então, aos poucos eu fui ensinando sobre juros, sobre empréstimos, sobre tudo. Isso a partir dos 6 anos de idade. Resumo da história, ele ganha muito pouco, porque ele faz medicina, e aí é uma merreca que ele ganha, mas vai ser uma merrecona, né? Um dia vai virar um merrecão, né? Mas olha só, mas o que acontece? E acredite, ele é casado, ganha uma merreca e tem dinheiro guardado. Porque a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho, porque quando crescer vai ser uma versão muito melhorada do que você ensinou. Você entendeu ou não? Então eu não vou continuar falando, mas esse livro aqui não é para o seu filho ler, nem para o seu neto, nem para o seu sobrinho, é para você ler e aprender como ensinar finanças para crianças. Por exemplo, já vou te dar uma dica, sou contra a mesada. Eu falo no livro por quê. Mesada é você ensinar a criança que tem um prêmio por fazer nada. E a vida vai mostrar que isso não funciona depois que ela crescer. Você entendeu? Então, assim, eu estou dando umas dicas, mas depois você pode adquirir lá. Os outros 2 livros eu já trouxe, mas como eu trouxe esse, eu trouxe também esse. Seu Dinheiro Pode Mais, prefácio do Tiago Brunet, e Saindo do Cativeiro Financeiro, praticando os princípios de Deus. Enfim, são vários livros, né? Os 3 está lá,
R$30 cada um, mas, vamos lá, como é que vai ser? Por isso que eu não deixei vender antes. O preço é R$30 cada um. Mas o que você vai fazer? Quando acabar a reunião aqui, e não tem muito, porque eu trouxe uma caixa de cada só. Vai acabar a reunião aqui, você vai passar lá, você vai pegar os 3 livros e vai deixar uma oferta. Ué, uma oferta de quanto, pastor? A oferta é o seu melhor. Se Deus receberia a sua oferta, por que eu não vou receber? Você entendeu ou não? Ah, pastor, o livro dá R$90, eu posso dar 50. Amigo, é oferta, você não está comprando um livro. Pastor, eu posso dar R$300 pelos 3 livros. Também não está caro, você está deixando uma oferta. Você entendeu isso? Diga amém. Amém. Então, todos têm que ir lá buscar enquanto tiver, lógico, né? E aí você pode passar no cartão, dividir em 3 vezes. Agora, eu trouxe também um curso de finanças. Esse aqui, deixa eu falar sobre esse primeiro, esse não é um curso. Isso aqui é uma direção que Deus me deu, Deus colocou no meu coração um dia que eu estava lá no JB para fazer uma escola, né? E a gente vai começar o ano que vem, não tem data ainda, escola de crescimento, nós vamos fazer uma primeira turma, vai ser online e ao vivo, para poder fazer pergunta, 2 reuniões por mês, ok? Não defini ainda o dia que vai começar, vai ser uma duração de 6 meses, 2 encontros online por mês, via Zoom, e o investimento R$ 69,90 por mês. Eu botei esse histórico aqui, mas se você quiser participar disso, você vai ter que ir lá, dar o seu nome e telefone para a nossa equipe entrar em contato quando tiver realmente data, ok? Porque isso aqui é uma escola, literalmente, onde nós vamos conversar sobre os assuntos de finanças, ok? Inclusive tirar dúvida, porque uma coisa é o cara falar assim, eu vou dar mentoria, aí o cara vai lá, então eu vou falar sobre dor de estômago hoje, o cara está com dor de cabeça, adiantou nada. Você entendeu? Então, vai ser um negócio mais prático, não é um curso, é uma escola, você entendeu isso? Amém? Além disso, eu tenho um curso que eu trouxe, eu não sei se está aí, não sei se lembrar de botar, ou se a minha equipe lá lembrou de enviar, é um curso que tem no Hotmart, um curso de finanças. Ele é cerca de 10 horas e pouca de curso, quase 11 horas, tudo gravado, onde eu falo de finanças em várias áreas, ok? E esse curso, no Hotmart, ele é R$ 790. Aqui, sempre onde eu estou ministrando, a gente vende ele a R$ 79,90. E a gente não usa o Hotmart, a gente usa uma outra plataforma que nos permite fazer isso. E como é que é feito? Você vai lá, compra o curso, não tem nada a ver com aquela escola. Compra o curso, aí você vai colocar o seu nome, tem um formuláriozinho, seu nome, CPF e telefone, WhatsApp, porque eu vou voltar com essa informação, minha equipe vai criar o link e pelo WhatsApp vai te mandar o curso, você entendeu? Porque é através de outra plataforma e ao invés de você pagar R$ 790, você vai pagar R$ 79,90. Então você tem que passar ali, pagar, preencher e dentro de 7 dias chega para você o link. Qualquer dificuldade, entra no meu Instagram, no inbox, que a minha equipe responde. Tá bom? Amém? Então, vamos entrar aqui nesse assunto. Provérbios 15, versículo 22. Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O tema da mensagem é conselhos poderosos para 2023. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Por exemplo, o Damasceno sabe, eu comecei um projeto de construir casa para vender dentro de condomínio. E qual era a minha experiência com isso? 0. O que é que eu preciso? Conselho. Para não fazer bobagem. Não é só ter arquiteto, engenheiro. Por exemplo, lá na sala em cima, um cara me mandou um terreno lá, me oferecendo um terreno e tal. Eu estava falando com o Damasceno, eu posso gostar do terreno, mas só compro depois que o arquiteto diz, vamos fazer aqui. Você entendeu? Por quê? Quem sabe mais? Eu estou começando agora. E a Bíblia está dizendo assim, quando você vai fazer alguma coisa sem conselho, a chance de dar errado é enorme. Principalmente quando a tua esposa fala assim, melhor não fazer. Aí é uma desgraça. Aí se eu fosse tu, eu já não fazia só para não ouvir. Eu te falei. Então presta atenção.
onde não há conselhos, fracassam os projetos. Eu recebi conselhos de pessoas que desataram chaves na minha vida. Conselhos que na hora eu rejeitei um pouquinho, porque eu achava que não era para mim, e depois aquilo foi fazendo sentido ao ponto de eu botar em prática e falar, cara, foi ótima coisa que eu fiz com esse conselho. Porque conselho, você tem duas opções, ou faz nada ou faz alguma coisa. Você entendeu? E aí, o que eu quero te dizer é o seguinte, por causa, por exemplo, de um conselho, eu fiz aquele curso. Por causa de um conselho do JB, eu fiz esse lançamento desse livro, do Educando Filhos. Ou seja, você vai ouvindo os conselhos, o conselho depende da fonte, logicamente. Os conselheiros de Roboão foram péssimos conselheiros. Claro, ele escolheu ouvir os garotos de infância dele, e ao invés de ouvir os conselheiros de Salomão, então você, na hora de ouvir conselho, não é só ouvir conselho, é saber qual é a fonte. Porque opinião é uma coisa, conselho é outra. O que você acha disso? É uma opinião. O que eu devo fazer com isso? Tem que ser um conselho. Você entendeu ou não? Então nós temos que diferenciar os amigos que dão opinião dos amigos que têm know-how. Irmão, quem pode dar conselho para a gente? Quem está na frente. Quem já olhou e disse, ops, aí você vai pisar em falso. Mais para cá. Beleza, agora vem em linha reta. Vai para lá, vai. Agora tem gente que não dá conselho olhando de trás. O cara não chegou e quer aconselhar. E o cara se vende bem. E pagam por isso. Irmão, tem um monte de gente que anda opinião na sua vida, com título de conselho. Mas acredite numa coisa, conselheiros têm compromisso. Você entendeu ou não? Se você achar um conselheiro, você tem que ter visto um cara que tem compromisso com o que vai te dizer. Porque senão ele é mais um que dá opinião. Agora você imagina o seguinte, se existem coisas na nossa vida que a gente faz, que são conselhos humanos, de pessoas, que podem virar chaves na nossa vida, o que dirá conselhos da Bíblia? Fala comigo, eu vou viver o que a minha Bíblia diz que eu vou. Eu vou conquistar o que a minha Bíblia diz que eu vou conquistar. E eu vou ser o que a minha Bíblia diz que eu vou ser. Então vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, melhor pagar minha janta hoje. Escute, 1 Reis 17, versículo 5. Primeiro conselho. 1 Reis 17, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passado dias, fala que seu irmão, os dias vão passar. Como assim, pastor? Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Escute uma coisa, estava dando certo até aquele dia, sim ou não? Estava vindo comida, estava vindo água todo dia, mas fala com seu irmão, passados muitos dias, acabou a água. E aí o que Elias precisou fazer porque acabou? Teve que mudar. Pastor, não estou entendendo, o que o senhor quer dizer? Primeiro conselho, não espere acabar para se movimentar. Primeiro conselho que eu pego aqui nessa palavra, tem gente que só anda quando acaba. Tipo assim, ela tem que ir para a próxima fase, mas enquanto a empresa não quebrar, ela não vai.
Ela tem que ir para a próxima fase, mas enquanto no emprego não der errado, ela está fincada lá dentro. Fala com o seu irmão, não espere dar ruim para você ir para o teu futuro. Tem gente que se Deus não secar o ribeiro dele, ele está agarrado com o ribeiro. Foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu vou morrer. Irmãos, aqui eu sei que Belo Horizonte é uma cidade diferente. Não acontece o que eu vou dizer. Mas imagina o que eu vou dizer. Por exemplo, nós temos tanta dificuldade com mudança, que a esposa amada vai lá e mexe na sala. Muda, sofá para cá, não sei o que para cá e tal. Aí o marido chega, lá no Rio, lógico. O marido chega, não nota nada. Senta no sofá que está em outra posição, como se ele sempre estivesse ali. E está vendo a televisão, de repente a esposa fala, e aí, gostou? Ele disse, gostou de quê? Eu mudei a sala. Aí ele olha, gostei não. Por quê? Nós somos resistentes à mudança. Nós temos dificuldade para mudar. A gente tem dificuldade com mudança. Por quê? É assim. A gente quer estar confortável, mas quando Deus quer que você cresça, Ele tira o teu conforto. Mas só tira conforto de quem espera acabar para se movimentar. Porque quem se guia pela voz e pela oportunidade, pela voz de Deus e pela oportunidade, não precisa acabar, porque antes de acabar ele já mudou de fase. Você está entendendo ou não? Amém? Nós temos que entender que nós não podemos ser movidos pela necessidade. Nós temos que ser movidos por uma visão de futuro. É mais ou menos o que o JK fez em Brasília. Umas ruas larguérrimas e alguém dizendo, desperdício de dinheiro público. Vá lá em Brasília hoje. Porque o pessoal estava em 1950, ele estava em 2022. E gente que anda com a cabeça no futuro, o pessoal não consegue entender. Mas vai entender depois, quando você chegar primeiro. Você está entendendo ou não? Fique tranquilo. Pastor, ninguém me entende. Olha só, eu não estou disponível. Olha só, eu esqueci de botar aqui no modo avião. Olha só. Irmão, presta atenção. O sonho é de quem? O sonho é de quem? E como é que você quer que alguém que não entendeu o seu sonho e nem sonhou o teu sonho entenda o que você quer? Pastor, as pessoas não entendem meu sonho. Lógico, é teu. Porque se fosse dela, ela entendia. Então, para de recriminar quem não entende o seu sonho. Por quê? Ele não é guru para entender. Foi você que sonhou. E não tem problema. No início eles te acham maluco. Sempre viajando na maionese, até você virar referência. Aí vão dizer assim, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Não, e fora isso aí, os caras ficam assim, vai se rebentar. Aí encontra com você no futuro e fala, sempre acreditei em você. Você é o cara. Irmão, só que tem um detalhe. Não espere ter que ficar ruim para ir para o teu futuro. Não espere o ribeiro de Querite secar para você se movimentar. Não espere Deus ter que parar o corvo de mandar comida, porque senão você fica agarrado no lugar. Irmão, tem coisa que Deus não vai fazer, somos nós que temos que fazer. Pastor, mas eu quero quando tiver certeza. Então morre, porque é a única certeza que tem. Não é isso ou não? Não, pastor, não me movo se eu não tiver certeza. Então vai para o cemitério, irmão. Porque lá tem certeza, ninguém volta. Porque tirou isso, não tem certeza. Nada. Pastor, como é que eu vou saber se vai dar certo? Depois que der certo. Pastor, mas deu errado. Ok, você tentou. Os outros que não tentaram ainda, vão ter que passar por lá primeiro. Você já está na frente. Você entendeu ou não? Então você precisa entender, irmão, e nós temos um diferencial gigantesco. Deus está conosco. Fala com o seu irmão, se alguém tem que dar certo, somos nós.
Deus está conosco. O que isso muda? O que não for na tua força vai na dele. Isso que muda. Então, que Deus não precise secar nada na nossa vida para a gente ir para o futuro que Ele tem para nós. Segunda coisa, 2 Crônicas 20, versículo 35. 2 Crônicas 20, versículo 35. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliastes com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Segundo conselho está aqui. Primeiro, é pecado fazer navio? Tem gente na dúvida. Vamos lá, é pecado fazer navio? Aliás, antes de fazer navio, ele fez um negócio, ele arrumou um sócio. A pergunta, é pecado ter sócio? É pecado fazer navio? O navio era para quê? Para buscar tesouro, ouro, em Tarsis. Terceira pergunta, é pecado comprar ouro? Não. Quem está na dúvida, compre e me dê, então. Mas olha só, é pecado ter sócio? Não. É pecado construir navio? Não. É pecado comprar ouro? Não. Mas Deus destruiu o navio, tudo sem ser pecado. Por quê? Porque aqui vem o segundo conselho. Reveja seus relacionamentos. Porque não é pecado fazer navio, não é pecado ter sócio, não é pecado comprar ouro, mas quando você se junta com a pessoa errada, o problema dela vem para você. Você entendeu ou não? Pastor, que bom, vou agora pedir o divórcio. Esse não. Hora que melhora. Ok ou não? E agora escute o que eu vou dizer. Não era pecado nada disso, mas Deus falou: por que você se juntou com Acasias, jogou dinheiro fora e vai dar tudo errado? E a Bíblia diz: Deus quebrou os navios no porto. Você entendeu isso ou não? Irmão, você tem que entender que quando você traz Jonas para o teu barco, você trouxe a tempestade dele junto. E sabe qual que é o problema de Jonas? Jonas sabe que ele é o cara errado, que ele tem que sair da sua vida, mas ele não sai. Ele virou no navio e disse: olha, é melhor me jogar fora porque eu sou o problema, mas ele pulou do navio. Você tem que entender que Jonas não sai nem com jejum nem com oração, ele sai quando você expulsa ele do barco. Sabe que hora que ele saiu? Quando pegaram ele e... Traduz para o século 21. Não adianta orar para ele não te ligar, é você que bloqueia. Não adianta dizer: Senhor, que eu nunca mais encontre ele. É você que pare de frequentar os lugares que ele frequenta. Por quê, pastor? Porque Jonas pagou a passagem para estar ali, tinha direito de estar ali, mas trouxe a tempestade que ninguém estava vendo junto. O capitão não tinha transgredido o que Deus mandou, a tripulação não tinha desobedecido Deus, os passageiros não tinham, mas pagou o preço junto. Porque esse é o preço de andar com a pessoa errada, você paga o preço dela. Você entendeu ou não? Sabe o que a Bíblia diz em Provérbios? O companheiro do tolo vai sofrer as aflições do tolo. Ih, está muito ruim isso, vamos mudar de assunto. Mas olha só, agora olha o poder do relacionamento, porque eu olhei para Acabe. Josafá perde por causa de Acabe. Agora, olha o poder do relacionamento. Quando você olha no Evangelho de Lucas, capítulo 5, você vai ver 4 amigos que vai levando um paralítico numa cama, o que eles chamam de cama, como é que chama aquilo? Uma maca. E chega até para levar Jesus, por quê? Porque eles acreditam que é possível. E aí chega lá, está lotado. E eu aprendi uma coisa: quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa. Ele podia chegar lá na casa lotada e dizer: olha, nós tentamos, fizemos de tudo. E você está vendo, você é testemunha. Esse mestre aí é muito famosinho, todo mundo quer ele e a gente fica enrolado. Vamos levar você para casa de novo, que nós vamos fazer uma jantinha para você.
E eles fizeram isso? Porque tem dois grupos no mundo. Os que dão desculpa e os que dão um jeito. Você tem que escolher de qual lado você vai estar para entrar em 2023. Você quer crescer. Se você quer crescer, prosperar, vai ter que aprender a dar um jeito. Aí eles dão um jeito. Irmão, pensa. Não sei quantos quilos tinha aquele cara. Vamos dizer que ele fosse 65 quilos, bem levinho. Irmão, levantar, destelhar e descer sem machucar ele, dá muito trabalho, irmão. Mas você tem que entender que futuro dá trabalho. Ah, pastor, eu estou esperando, mas está muito difícil. Se está difícil é para você. Você tem o Deus do impossível. É para você. Os outros desistiram. Você tem o Deus do impossível. Então a porta é tua. Você entendeu? Então eles vão. Aquele paralítico é curado. E os amigos não estavam nem na sala, porque estavam no telhado. Irmão, a melhor coisa é você escolher as pessoas certas para 2023. Pastor, eu vou escolher um sócio. Alinha os valores dele com o teu para você não ter problema. Porque se você arrumar a cabe, as tuas obras vai jogar seu dinheiro fora. Você está entendendo? Eu estou falando de dinheiro desde o início. Você está entendendo ou não? Eu preciso ter um sócio. O senhor acha que tem problema? Não, não vejo problema nenhum. Só escolhe direito. Porque é engraçado, o pessoal só fala de julgo desigual quando é marido e mulher. Julgo desigual é qualquer um que está indo para outro caminho e quer andar junto contigo que está indo para outro caminho. Você entendeu ou não? Sim. Como é que eu vou escolher as pessoas que vão andar do meu lado? Acho que estão indo na mesma direção. Não vai ter guerra. Não vai ter, vamos para lá hoje? Não, porque todo mundo está indo para lá, então chegamos na Power. Você entendeu ou não? Então, não é pecado, não é errado. Só que, quando você faz uma sociedade, sociedade é aliança e os problemas dele viram teu também. Terceiro, Gênesis 19, versículo 17. Gênesis 19, versículo 17 diz assim: e aconteceu que, tirando-os fora, irmão, isso aqui é o sonho de todo mundo, tá? Olha só. E aconteceu, o anjo do Senhor foi lá buscar Ló e disse: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhe para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, o anjo é específico. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Irmão, você queria melhor do que essa noite você ter uma visitação angelical e o anjo disser assim: antes de virar o ano, pede demissão desse lugar, entra lá, porque eu vou te abençoar lá. Você já pensou? Ó, cancela esse contrato, porque eu estou preparando na virada um contrato novo para você. Você quer melhor que isso? Ele falar assim: ó, você está pensando em comprar aquilo dali? Não compra esse, compra aquele, porque é aquele que vai bombar. O anjo chegou para Ló e disse: eu vou destruir tudo, mas você eu vou tratar diferente. Vem cá, escapa para ali, porque a tua vida vai dar certo ali. Aí o cabeção, olha só, o texto continua. Versículo diz: e Ló disse-lhe: assim não, Senhor. Irmão, e o pior, tem crente sem noção hoje fazendo isso. Assim não, Senhor, porque assim, olha o que ele diz, olha aqui. Eis que agora o teu servo, ainda dá uma bajulada no anjo, ó. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e engrandecestes a tua misericórdia, blá, 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 blá. Irmão, aí ele diz: guarda a minha vida, mas não posso escapar no monte. Eu não posso ir para onde você falou que eu vou dar certo na vida, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. É um miserável. O anjo fala: vai para essa montanha que a sua vida vai bombar. Aí eu, sim, não, Senhor. Não. Eu sei que o Senhor saca para caramba, mas dessa vez eu acho que foi bola fora. Deixa eu dizer uma coisa para o Senhor. Me permite ir para aquela cidade, porque para aí eu tenho medo. Mas para lá eu não tenho medo. Sabe o que o anjo falou? Concordo contigo nisso, pode ir. Pior coisa é quando Deus autoriza o que ele te disse para não fazer. Como assim, pastor? É como a viúva
que ficou perturbando o juiz até que ele disse: vou dar. E a Bíblia diz assim: o reino do céu é semelhante a esse. Se você insistir muito, eu te dou um exemplo na Bíblia para não ficar só nessa coisinha. Quando foram chamar Balaão, lembra de Balaão? Olha, nós queremos te dar um presentão para você ir lá amaldiçoar aquele povo. Não posso. O discurso começou legal. Não posso fazer nada que Deus não queira. Fique aqui que eu vou te dar a resposta amanhã. Senhor, e aí, eu devo ir lá ou não? Não vai. E Balaão vem e volta. Ó, não posso ir porque Deus não deixou. Sabe o que o rei fez? O diabo não desiste de tu nem a pau, irmão. O rei mandou príncipes mais graduados. Ele foi para Deus. Ó, ele não era nem para perguntar de novo. Acha que Deus vai mudar de ideia porque é o principão agora? Aí ele vai lá e pergunta: ô Senhor, os caras vieram, agora os caras até mais top, viu? Nunca recebi uma visita dessa. Devo ir ou não devo ir? Não. Ô, gente boa, não podemos ir. Aí vem o outro e diz: cara, nós temos tanta coisa para você. Você vai bombar, sabe? Aqui você vai ser pastor. Porque é assim também. Não, vem para cá. Você está enterrando seu talento lá. Irmão, preste atenção. A melhor coisa é ser honrada na casa que você está. Não é lá fora. Você entendeu? Aí vai. Aí, tipo assim, ó, vou dar uma consultada em Deus ali. Mas eu já imagino a resposta. Ô Senhor, e aí? Vieram os caras de lá. Os caras estão precisando. Pode ir. O que Deus falou? Pode ir com eles. Aí ele vai. Lembra da jumentinha? A jumentinha viu o que o profeta já não estava vendo mais, porque nem ouvir Deus direito já podia. Aí sabe o que aconteceu? Você conhece a história? Irmão, eu não sei o que é pior, a jumenta falar ou o jumento conversar com a jumenta. Porque eles batem um papo ali. Parou para pensar? Esse é o nível, quando a gente perde a visão, a gente começa a conversar com quem não sabe falar. Você entendeu ou não? É o famoso vai dar bom dia para cavalo. Nesse caso para jumento. Aí olha só. Aí o anjo diz: se não fosse o teu jumento, que está melhor que você, eu teria te matado hoje. Mas mesmo assim, pode passar. Você quer fazer, não quer? O que o miserável tinha que fazer? Deus me livre. Voltei, esquece. O que o cara faz? Vou de novo. Fala para o seu irmão: não é porque o caminho está dando certo que Deus está provando, não. Tem um negócio na Bíblia chamado assim, está lá no Novo Testamento a respeito do dilúvio. Enquanto a longanimidade de Deus aguardava enquanto se construía a arca. Estava dando todos os negócios certos, todo mundo casando, só que depois que acabou a arca, acabou o tempo. Entendeu ou não? Então, meu irmão, é o seguinte: se Deus falou uma vez, não insiste, porque pode ser que ele concorde na segunda. E o pior é quando ele concorda na segunda. Você entendeu ou não? Esse aqui só pediu uma vez. Deus falou assim: vai para lá que você vai dar certo, Ló. Ele disse: não, Senhor, você está doido. Lá eu tenho medo de ir, permite eu vir para cá. O que Deus falou? Pode ir. Se você continuar lendo o texto, a Bíblia diz que ele descobre que a cidade é má. E ele vai ter que ir para as montanhas, mas não mais para que Deus falou e nem debaixo da bênção dele. Ele vai ter que ir para as montanhas, morar numa caverna, praticar incesto com as filhas e nascer os 2 inimigos de Israel. Por quê? Irmão, aqui está o segundo conselho para o seu 2023, nos negócios, em tudo na sua vida. Não se guie pelo medo. O que ele falou? Para lá eu tenho medo, mas ali não, me permite ir para lá. O medo é uma péssima bússola para o teu futuro. Quem é que perde dinheiro na bolsa além de quem compra mal? Quem tem medo na hora que cai. Porque quem entende na hora que cai as ações e os fundamentos, compra mais. Fala, o medo é um agente de Satanás.
para te impedir de chegar no seu futuro. Quer ver como é que o medo pode roubar a nossa prosperidade? Eu já te falei sobre Ló. Agora, parábola dos talentos. A Bíblia diz, o Senhor chamou um e entregou um. Chamou o outro e entregou 2. Chamou o outro e entregou 5. E o texto diz assim, conforme a capacidade de cada um. Porque é Deus que dá, mas é a gente que se capacita para receber, tá? Pastor, eu quero uma Ferrari. Você consegue pagar o IPVA? Então se capacita para receber primeiro. Pastor, eu não quero uma Ferrari. O senhor fica pensando muito grande. Não. É uma questão só de paternidade. Ele é grande. Você entendeu? Então preste atenção. Ah, pastor, todo mundo fala que eu tenho o rei na barriga. Não, eu tenho Deus no coração. É totalmente diferente. Aí, e com Deus é o seguinte. É o que Jonatas falou. Dá certo com pouco ou dá certo com muito, para Deus não faz diferença. Agora escute. Quando a Bíblia diz, deu segundo a capacidade de cada um, significa que o cara que recebeu um tinha capacidade para virar 2. Só que o texto diz, quando vem a acertar as contas, porque tive medo, escondi. E o Senhor disse, tirai dele e dai o que tem 10. Por quê? Uma questão de produtividade. Se tivesse na mão que tinha 10, tinha 12 agora. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Deus pode te dar sonhos e o diabo vai te dar medo. Para quê? Para que os sonhos não se realizem. Deus vai te dar promessa e o diabo vai te dar dúvida. Para que os sonhos não se realizem. Mas quando Deus faz uma promessa, Ele já foi no teu futuro, preparou e agora a sua missão é só chegar lá. Você entendeu isso ou não? Então você precisa entender que você vai ter que vencer o medo para crescer. Quando eu estava 14 anos numa empresa inglesa e recebi uma proposta para ir para uma francesa, meu filho tinha 2 anos de idade, eu ia ter que pedir demissão e largar fundo de garantia, 40% e tudo. Você acha que eu não tive medo? Tive medo. Só que tem um detalhe. Eu disse para Deus, assim como o Senhor foi comigo aqui, vai comigo para lá. E, meu irmão, fiz com medo. Aí, quando eu fui pedir demissão na diretoria, lógico, o diabo sempre vai botar umas palavrinhas mágicas para te botar mais medo. E ele disse, aqui a gente te conhece, aqui você está crescendo, aqui. Mas lá, eles vão te sugar os 90 dias de experiência, pegar o bagaço e jogar fora a laranja. Sabe o que eu respondi para aquele cara cheio de medo, tá? Não sou poderoso, posso ser bonito, poderosão não. Olha só. Ah, não, eu queria ter a fé dele. Não, amigo, olha só. Presta atenção. Sem noção, né? Presta atenção. Escute. Eu virei para aquele cara e falei assim, eu prefiro me arrepender de ter ido do que passar o resto da minha vida pensando como teria sido se eu tivesse ido. Eu calculei qual era a dor maior que eu ia sentir. E morrendo de medo. Irmão, e quando eu estou com medo, eu oro. Quando eu estou feliz, eu oro. Quando eu estou triste, eu oro. Quando eu quero alguma coisa, eu oro. Quando eu recebi, eu oro. Quando não tem nada a ver, eu oro. Quando tem a ver, eu oro. Porque eu aprendi uma coisa, a nossa vida tem que ser de oração. Está dando certo, eu oro. Está dando errado, eu oro mais ainda. E se eu estou com medo, eu oro. Porque você tem que entender, irmão. Ah, pastor, mas o senhor não está entendendo. 2023 tem incerteza. 2023 tem Deus contigo. Não mudou nada. Tudo igual na sua vida. 4º conselho. Então, meu irmão, vence esse medo e vai para o teu futuro. 4º conselho. 2 Samuel 21, versículo 15. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito cansado. Isbi-Benob, olha que nome bonito para botar em filho. Isbi-Benob descendia dos gigantes,
O peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos. No dia que eu estava no meu devocional, No dia que eu estava no devocional lendo isso, eu prestei atenção nos 300 ciclos. E estava cingido de uma armadura nova. E intentou matar Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Irmão, qual é o único cara na Bíblia que você conhece que é matador de gigante? Quem ficou famoso matando gigante? Quem ganhou direito de ser rei matando gigante? E quem quase morreu pelo um gigante? Ficou mais fraco agora, né? Aí, quando eu estava lendo meu devocional, isso aqui, me chamou a atenção isso aqui, ó. Um gigante que tinha o peso do bronze de sua lança de 300 ciclos. Isso me chamou a atenção. Eu fui ver quantos quilos tem esse 300 ciclos. Repita comigo: 3,6 quilos. Pastor, onde o senhor quer chegar? Por que esse gigante quase mata? Só vem um e ajuda. E aquele outro gigante, com Davi pequenininho, não conseguia matar Davi. Aí eu fui ver a lança do cara. Repita comigo: a de Golias eram 7 quilos. Pastor, onde o senhor quer chegar? Ele começou a vida matando o gigante que carregava 7 quilos de lança, coraça de 50 quilos, é só você fazer a conta. Agora, esse gigante aqui estava atualizado. Era mais ágil, carregava menos peso. Era grande, tinha a mesma força, mas tinha mais velocidade. O que você quer dizer, pastor? Golias venceu há anos atrás, ele foi vencido, certo? O gigante se atualizou, e agora, Davi sabe lutar contra o gigante do passado, com os atualizados não. Onde você quer chegar, pastor? Simples. Você quer ter sucesso em 2023, 2024, 2025? Atualize-se constantemente. Atualização é o nome, irmão. Não dá. O cara conseguiu matar com estilingue, agora com estilingue não rola mais. O outro, eu acredito que se eu fosse o chefe dos gigantes, eu ia falar: nós temos que aprender a lutar agora contra funda e pedra. Porque a gente só aprendeu com espada e lança. Você entendeu ou não? Aí chega lá na frente, tem um que está atualizadão. Metade do peso que o outro carregava, ele está carregando agora. É mais ágil. E Davi só ficou mais velho. E não atualizou. Irmão, você tem que entender o seguinte: o mundo está em atualização. Se você não atualizar o que você faz, você vai fazer parte do mundo antigo. Você entendeu ou não? Até o seu celular e o meu, se não atualizar, nós vamos ter que jogar fora. É o mesmo aparelho. Mas tem um negócio assim: baixar a atualização. Se ele não atualizar, sendo o mesmo aparelho, ele trava. Sim ou não? Por quê? O aparelho é o mesmo, mas tem aplicativo novo, sendo atualizado toda hora, que se você não atualizar o sistema desse, ele não suporta mais. Existem tipos de bênção antes, que do jeitinho que a gente era, dava para suportar. Mas as bênçãos que Deus tem para derramar, precisa de atualização para a gente não perder. Você entendeu isso? Diga amém. Então, se tem algo que a gente precisa sempre, é atualização. Você sabia que quem inventou, eu lembrei disso aqui, quem inventou a foto digital foi um engenheiro da Kodak em 1972, se eu não me engano, ou 74. Você sabia? Mas eles ficaram presos no passado. Os concorrentes lamberam eles. E, se eu não me engano, em 2002 ou 2012, eles quebraram nos Estados Unidos. Por quê? Não quiseram atualizar. Irmão, até o diabo se atualiza. Deixa eu te dizer, que eu não sei, quem aqui tem pelo menos 40 anos de crente? Você tem? Você tem 40 anos de idade, cara. 41? Então, mas olha só,
vamos lá. Quando eu nasci, meu pai já era pastor há 6 anos. Tá? E aí, quando eu fui crescendo, eu fui andando atrás do meu pai. E aí, o meu pai era pastor no interior. Irmão, você sabe como é que demônio se manifestava na igreja? Eu lembro direitinho. Ó, tem gente já ficando arrepiado. Ó. Olha só, eu lembro direitinho. Tinha o corredor no meio da igreja, os bancos de cá e os bancos de lá. E aí eu estava sempre sentado no corredor, e eu olhava para trás, e vinha um diácono de terno, segurando uma mulher endemoniada pelos cabelos, e ela pulava numa altura que era só pelos cabelos, mas não é porque estava puxando, não, era o jeito de segurar ela. Eu estou falando de 40 anos atrás. O demônio agia diferente. Eu já vi gente de cada jeito que você não tem noção. Mas vê se acontece hoje. Não, por quê? Vai assustar o povo da geração nova. Então, como o povo da geração nova, porque acontecia essas paradas, eles corriam para a igreja. Gente que levitava e aparecia lá no mato. Eu estou falando de coisa pesada, gente. Estou falando de coisinha levinha, não. Tem gente que nem vai dormir de noite aí, ó. Ó, deixa eu te falar um negócio. Eu estou falando desse nível de manifestação. Mas acontecia, corriam para a igreja. Hoje, o diabo não existe. E ele faz questão de parecer que não existe. E ele faz questão de dizer, por que Deus deixou acontecer isso? Não foi ele que fez. Por que Deus deixou acontecer isso? Por quê? Eu lembro que eu tive um professor de inglês que ele falou assim, se o diabo existisse, ó, aparece aqui para mim. Está vendo? Não aparece. Mas naquela época, fala isso. Fala isso que eu quero ver. Quero ver se é macho. Já pegava fogo no pé assim na hora. Mas por quê? Irmão, se até o diabo atualizou, por que você vai ficar querendo viver no século XIX ainda? Penúltimo. Gênesis 39, 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu Senhor. Tem uma versão muito boa que diz assim, e era varão próspero, porque o Senhor estava com ele. Só uma pergunta, o que José era na casa de Potifar? Escravo. O que José era para Deus? Próspero. Olha que interessante, isso aqui é um paradigma que você tem que quebrar. O que ele era no mundo físico atual, daquela época dele? Escravo. O que Deus chamava ele? Próspero. Você tem que entender que Deus nunca vai te chamar pelo que você está vivendo, sempre pelo que você vai ser. Você está entendendo ou não? Só a Bíblia, mais lugar nenhum, só a Bíblia chama um escravo de próspero. Porque para o mundo, prosperidade é ter. Para Deus, é o que já somos. Amém. Você entendeu, irmão? Amém. Você sabe quando é que eu falava de prosperidade? Quando eu era duro que nem coco. Eu tinha um Chevetinho 75, abóbora. Nada contra, mas também nada a favor. Irmão, bateu o motor desligando. Pensa, porque tem prova que parece assim que faz fila, desligando. Pergunta a minha esposa, desligou, eu ouvi um barulho e falei, fundiu o motor. Ela, como? A gente não está andando? Já era, chamou o mecânico, foi. Tem época da nossa vida que é prova, irmão. Aí meu pai me chamava lá em Volta Redonda para pregar na igreja dele. O que eu falava? Sobre o quê? Crescimento e prosperidade. Teve um dia que ele me chamou. Meu filho, olha só. Meu filho, não, eu entendo ele. Meu filho, rapaz, você tem que parar de falar disso. Porque se eu não pagar a tua gasolina, você não vem aqui. Mas sabe o que eu não entendia? E ele não entendia? Não era o que eu tinha, era o que eu era já. Você entende ou não? As pessoas não conseguem enxergar o que está dentro, mas Deus te chama pelo que está dentro. Tem um Gideão escondido ali, e ele chama varão valente. Tem um escravo trabalhando ali, ele fala varão próspero.
Tem uma igreja reunida aqui. Não interessa qual é a sua realidade, mas você vai crescer, você vai avançar. 2023 é seu. Por quê? Porque não é o que você está vivendo, é o que você vai viver em Deus. Qual o quinto conselho? Fala para o irmão que está do seu lado. Quinto conselho: não se defina pelo que você está vivendo. Você pode ser escravo na casa de Potifar, mas profetiza: meu dia vai chegar. Você pode estar dentro da fornalha, mas irmão, se você já está pensando dentro da fornalha, é porque ainda está vivo. Você entendeu ou não? Porque quem está na fornalha já está morto. Mas se você está pensando no meio desse fogo que você está vivendo, é porque você está vivo. Você está entendendo ou não? Então não defina. Ah, pastor, eu cansei, eu larguei para lá, não dá. Amigo, 2023 é nosso. Você vai para lá e vai me contar testemunho na próxima virada. E a última coisa, você lembra de Abraão? Ah, topzera. Ô, 50 reais para cada um, né? Olha só, vamos lá. Lembra de Abraão? Irmão, Abraão não foi oferecer a Deus entendendo o princípio. A gente entende o princípio por causa dele. Você está entendendo ou não? A gente não percebe isso. Hoje a gente sabe que qualquer semente que a gente depositar no altar vai ter colheita. Abraão não sabia disso, não. Abraão achou que estava levando um filho para morrer, pronto, e acabou. Sacrifício. E um dia me fizeram uma pergunta que você não fez, mas eu quero te responder. Olha só, viraram para mim e disseram assim: pastor, mas eu entreguei a minha oferta. Eu acho que eu estava emocionado. E, sinceramente, eu acho que a minha oferta nem vai produzir colheita, porque eu me arrependi de ter dado. Eu falei: irmão, fique em paz, você não entendeu o princípio do reino ainda. Você pode chorar, você pode se arrepender, você pode dizer que foi na emoção e que você não devia ter feito, e todo mundo se voltou contra você, mas só tem uma coisa que impede a colheita: é abrir a terra e tirar a semente. Enquanto ela estiver lá dentro, ela vai ter que dar fruto. Você está entendendo ou não? Por que eu estou te falando isso? Porque sacrifício dói. Você imagina o que Abraão está sentindo antes de levantar o cutelo, porque o levantar o cutelo é o final. Imagina ele subindo pensando: eu vou ter que matar meu filho. Você imagina ele pensando nas promessas. O sofrimento dele começou antes. E para nós, a gente vai dizer: não vale, porque não foi de coração. Porque oferta não é do coração, oferta é fé, obediência, entendimento, confiança, esperança. Ele está levando. E por dentro está chorando. Por dentro, que vai ser da minha promessa. Por dentro, cara, o meu filho, por que não pediu Ismael? Por dentro. Mas o importante é que estava botando no altar. Não é porque eu estou sorrindo e está sobrando um rio de dinheiro que eu posso vir e depositar no altar. Deus sabia que eu tinha um plano para aquele carro. Ele pediu em maio. Ele não pediu, eu posso nem dizer que ele pediu, eu só tive um sonho entregando. E sabe que dia foi esse? 6 de maio, o dia que eu fiz 50 anos de idade. 6 de maio. Eu acordei, minha esposa me zoando. Parabéns! Ia cortando o meu sonho. Eu só via assim, pegando a chave, entregando, e uma pessoa chorando na minha frente. Nem consegui ver quem era a pessoa. Eu acordei e pensei: 50 anos, uma data tão especial, um momento tão incomum. Falei: nem eu sonhei que eu estava entregando esse carro. E eu tinha um negócio para fazer com ele, era um valor alto, com ele, no mês de julho. E eu falei: eu vou entregar. Vendi o carro mais barato, fui ligando para os amigos primeiro. Eu vou vender barato, vou abençoar os amigos, né? Aí fui abençoar os amigos.
Porque eu aprendi uma coisa, irmão. Se você decidiu dar, entrega logo para a tua cabeça não negociar contigo. Você entendeu? Verbaliza. Quando eu falei, eu vou entregar com a minha esposa, tipo, tem que cumprir minha palavra. Porque eu já disse, vou entregar. Agora o diabo não adianta mandar nada, nenhuma seta na minha cabeça, porque agora eu tenho que entregar. Arrependido ou não, eu tenho que entregar. Querendo ou não, eu tenho que entregar. Agora, querendo ou não, se eu entreguei, vai ter que ter colheita. Você está entendendo ou não? Irmão, eu pensei assim, como? Eu vou ter uma oportunidade de, no primeiro dia do meu aniversário de 50 anos, uma data tão especial, como eu não vou então plantar uma semente tão extraordinária? E sabe o que foi? 5 meses e meio sem carro. Mas, meu irmão, o problema é que a gente planta e olha para agora, para um agora mais longe, para um agora mais longe. Deus está olhando o momento certo de frutificar. Você está entendendo ou não? Então, olha esse texto. 1 Samuel 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Profeta que é profeta de verdade também tem medo de morrer. Porque ensinam para a gente, se você está com medo de morrer quando o avião sacode, é porque você não tem certeza da tua salvação. Não, é porque você tem juízo e sabe que vai cair e vai morrer. Eu estava falando com o Damasceno, sexta-feira eu fui para Brasília pregar lá no JB. Irmão, pensa na prova. Depois de 10 minutos na cabeceira da pista, o piloto fala: nós vamos voltar porque apareceu um problema técnico, os técnicos vão entrar na aeronave para ver. Aí eu já peguei um amigo e mandei para ele, ele falou: eu já tinha puxado a campainha e já tinha descido. Isso foi sexta-feira. Aí ele pega, fica lá uns minutos, um tempão, entra 3 técnicos, vê, depois o comandante fala: está liberado, resolvido com segurança. Tá. E podemos seguir. Fomos. Quando chega em Brasília, nós estamos rodando. O comandante fala: olha, tem uma chuva muito forte caindo em Brasília, não deixaram a gente chegar perto. 15 minutos depois, fiquem tranquilos que nós temos 1h40 de combustível. 30 e tantos minutos depois, autorizaram a descer. Aí começou a sacudir. Só que eu estava ouvindo a promessa que eu tinha ouvido de um profeta terça-feira lá na igreja, sobre 2023. Deus falou assim: ó, Deus está me falando que em 2023 vai fazer assim, assim, assim. Eu estava ouvindo naquela hora, começou a sacudir, o Wi-Fi estava liberado, mandei para a Raquel, falei: ó, olha como é que estão os raios. Mandei um vídeo para ela. Olha, assim, ainda bem que você não está aqui, ó. Olha os raios, não sei o quê. Ela virou para mim e falou assim: e aí, já sujou as fraldinhas? Eu falei assim: não, porque eu tenho uma palavra para 2023. Eu disse para Deus: pode sacudir com força, porque eu não estou indo para Brasília, eu estou indo para 2023. Você acha que eu vim para Belo Horizonte hoje? Eu vim para 2023. Você acha que amanhã eu volto para Petrópolis? Cada dia que passa eu estou chegando na promessa de 2023 que Deus me fez para mim. Você tem uma palavra, e olha o que ele diz: como irei eu? Ele vai me matar. Olha a estratégia de Deus para ele viver. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho, e dize: vim sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem tu disseres. Fez, pois, Samuel o que dissera. Então veio a Belém. Saíram ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? A resposta dele deveria ser: é de paz. E procurar Jessé, santificar ele e ir para o sacrifício. Mas ele acho que está tão nervoso que ele faz diferente, ó. É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Aí ele fala no plural: santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele Jessé e os seus filhos e convidou para o sacrifício. Irmão, deixa eu te falar,
ele chega na cidade, todo mundo vem. É de paz a tua vinda? Ele diz, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Aí ele faz um convite, ele faz o quê? Santificai-vos e vinde comigo. Qual a única casa que aceitou o convite? A casa de Jessé. Tanto é que ele vai lá, santifica a casa de Jessé e vai para o sacrifício. Na hora do sacrifício, que ele vai dizer para Jessé, sabe por que eu te chamei para essa oferta? Porque Deus vai ungir da tua casa um rei sobre Israel. Agora, pensa nessa cena. Ele chega e eles dizem, é de paz a sua vinda? Aí, vamos supor que a resposta fosse assim, é de paz. Hoje, o Senhor vai, da casa de alguém, vai levantar um rei. Se vocês quiserem saber qual é, santificai-vos e vinde para o sacrifício comigo. Só uma pergunta, você acha que ia faltar alguma casa? Você acha que ia faltar alguém da cidade? Mas aí é que está o problema. Quando Deus chama para o sacrifício, Ele nunca diz o que vai fazer depois. E só vai viver o que Ele vai fazer depois quem participa do sacrifício. Ele não chegou para Abraão e disse, vamos sacrificar? Sobe lá no monte que eu vou te mostrar, porque eu vou aumentar a tua bênção e vou dar também aos teus descendentes. Foi isso que Deus falou? Só falou assim, vamos para o sacrifício. Irmão, qual é o sexto conselho, pastor? Se você quer vitória. Isso o povo lá de fora não tem não, mas nós temos. Esse conselho eu não podia dar lá, mas posso dar aqui. Qual o conselho, pastor? Nunca rejeite um convite ao sacrifício. Por quê, pastor? Porque Deus nunca vai te dizer o que vai fazer com a sua oferta. Mas uma dica Ele já deixou. Aquele que dá semente ao que semeia, multiplicará o fruto. Multiplicará o fruto. Multiplicará o fruto da sua sementeira. Como assim, pastor? É isso aí. Como é que nós vamos terminar hoje? Eu quero te convidar para o sacrifício. Irmão, eu não preciso nem de culto para fazer sacrifício, basta um sonho. Então eu não vim aqui contar balela, eu vim aqui dizer, tem uma chave para virar. E a melhor coisa é chegar em 2023, tendo plantado um sacrifício, para encontrar a colheita lá. O que é que Deus vai fazer? Isso é problema dele. A minha parte é só crer e sacrificar. Então, debaixo dessa palavra, eu queria que você fizesse uma oferta. Que oferta, pastor? Não vou botar valor, claro que não. Oferta é assunto teu com Deus. Mas preste atenção, tem gente que se der R$1.000, Deus não aceita, igual Caim e Abel. Por quê? Porque é fácil. Tem gente que R$10 é muito difícil. Amigo, não sou eu que meço. Só entenda uma coisa. Nós vamos plantar uma semente sobre 2023. Então eu quero te convidar, os voluntários, eu criei uma máquina de cartão. Se você vai usar cartão, pastor, mas a máquina é do diabo, não, é da Cielo, fica tranquilo, irmão. Porque é engraçado, não é pro diabo na hora do posto, não é pro diabo na hora do sapato, não é do diabo na hora de fazer compra, não é do diabo na hora de nada, só na igreja. Não, irmão, passou daquela porta para dentro, está santificada, aí aqui está santificado. Então prepara a sua oferta, me presta aí eu vou te dar um tempo aí para você preparar a sua oferta. Se você vai usar os meios digitais, se puder colocar. Deixa eu falar uma coisa. Você que vai usar o cartão e transferência, faz um ato profético aí. Coloca 2023 no final. Pastor, como assim? Vou botar 100 de oferta, porque é o máximo que eu posso. Estica um pouquinho, bota 120 e 23. Pastor, vou botar 1.000 de oferta. 1.020 e 23. Você entendeu? Profético. Pastor, eu não creio nisso, então só entrega a sua oferta. Mas eu estou fazendo isso aqui, já tem meses, profetizando, que eu estou lançando para 2023 a minha colheita. Você está entendendo isso ou não? Se você crer. Agora, lógico, só quem vai fazer do meio digital, né? Porque quem vai fazer em dinheiro não tem como. A não ser se entregar o dinheiro e pegar o cartão e passar o 2023, né? Não tem jeito. Ou o Pix. Prepara aí, eu quero orar com você.
Só vou fazer aqui o meu, a gente vai orar juntos. Eu creio nisso, meu irmão. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aqui, obrigado. Se você for precisar da máquina, levante a sua mão. Os voluntários vão levar a máquina até você. Querido, deixa, enquanto você está preparando a sua oferta, deixa eu contar um testemunho. Um dia eu vou trazer ele aqui na próxima. É um empresário lá da igreja. E teve um dia que ele comprou a caminhonete dos sonhos dele. Caminhonete dos sonhos. Aí, ele sentiu no coração, entregou de oferta. Quase que chorando, entregou de oferta. 6 meses depois, quanto tempo? Ele tomou um tombo de um cliente grande e estava quebrando. Cara, e eu sou consultor de empresa, entrei para dentro da empresa dele, eu dava palavra de consolo, irmão, Deus vai dar um jeito, porque era só o que eu podia falar. Mas eu não dizia que estava sem jeito, né? Eu falava, cara, fica tranquilo, Deus é fiel com aqueles que são fiéis. E ia embora, ia para o meu devocional e dizia, Senhor, o Senhor sabe que aquilo não tem jeito. Salva ele. Falei, Senhor, como ele entrega uma oferta daquela, do sonho dele, 6 meses atrás, 6 meses depois está quebrando? E eu orando. Irmão, passou uns 2, 3 meses, parecia que ele ia fechar as portas. Deus fez uma reviravolta no negócio desse cara. Mas um negócio tão doido, que ele vem e aparece na igreja com a caminhonete melhor do que ele tinha. Ele chega no final do culto, você não vai acreditar, pastor. Vamos lá fora, que eu queria que você orasse para um negócio para mim. Aí chega lá, tá lá a caminhonetona dele, uma nova, melhor, mais cara que a outra. Aí eu falei, mas como é que é isso? Ele falou, pastor, você não tem ideia o que desde janeiro Deus começou a fazer. Eu achei que não tinha jeito, ia quebrar, começou a acontecer. Aí ele foi falando o testemunho dele. Na hora que eu peguei a chave para orar, o Espírito Santo me falou assim, eu pedi aquela oferta para salvar a empresa dele agora. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que sabe qual é o melhor momento da nossa colheita. Mas acredite, não existe sacrifício que vai ficar sem resposta do Pai. Você está pronto para a gente orar? Tem alguém ainda usando máquina? Olha lá, tem gente. Ih, tem um monte de gente ali querendo usar. Gente, ó, só quem vai precisar da máquina fica de pé. Só quem vai precisar, só para a gente enxergar. Ó, tem gente lá, ó. Só quem vai precisar da máquina. Quem vai precisar do Pix está aqui na tela. É que eu quero orar por nós vamos entregar juntos. E você que está com essa fichinha que você botou, o propósito de oração, coloque dentro do envelope aqui. Deixa eu pegar até o meu, foi bom você falar, eu já preenchi o meu. Irmão, você deixa eu fazer uma bagunça profética aqui? Deixa. Irmão, não pode terminar normal, porque o ano vai ser extraordinário no nome de Jesus. Então eu vou fazer uma coisa. Eu vou orar, enquanto vocês estão preparando, eu vou incluir vocês na oração, pode ficar tranquilo, vocês estão debaixo da mesma bênção. Mas como eu vou dar um trabalhinho, então eu vou adiantar o expediente. Eu vou orar. Depois que eu terminar de orar, o que vocês vão fazer? Tem fita ali? Solta ali a passagem. Para quê? Para vir por um lado, deixar no altar e voltar por esse lado aqui. Então é o contrário? Maravilha. Então você vai fazer. Hoje não vão recolher aí. Por quê? Você está indo para 2023. Só que antes de chegar lá, você vai deixar a oferta no altar. Levante a sua oferta. Senhor meu Deus, não tem como comprar o Senhor. Nenhuma bênção pode ser comprada. O Senhor não pode ser comprado. O Senhor não está à venda. Mas o Senhor é poderoso para pegar ofertas e transformar em colheitas. O Senhor é poderoso para pegar os nossos dízimos e repreender o espírito devorador. Pegar as nossas primícias e exponenciar a nossa colheita. E depois que ouvirmos os teus conselhos essa noite, decidimos participar desse momento de sacrifício.
E nessa hora nós queremos, neste ato profético, como se estivermos caminhando para 2023, mas nós te pedimos que seja um simbolismo profético ao deixarmos nossa oferta no altar, e então voltarmos ao nosso lugar, que seja uma virada na nossa vida, uma virada na nossa vida, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Pode sair do seu lugar, só que eu vou pedir uma coisa, peraí, tira isso aqui, nós vamos botar no altar. É no altar, pode tirar. Nós vamos botar no altar, depois vocês arrumam a bagunça. Pode sair do seu lugar, por esse lado, passa aqui. Senhor, nós cremos na tua palavra, nós depositamos no altar fé, confiança, esperança e certeza que assim como o Senhor esteve conosco, o Senhor estará conosco para vencer todos os desafios em 2023. Que o Senhor olhe para a nossa semente essa noite, que o Senhor se agrade de nós e se agrade da nossa oferta, e que o Senhor rasgue os céus sobre 2023 na nossa vida, que seja o maior ano de crescimento da nossa vida, que seja ano do desatar sobrenatural, que as finanças do teu reino comecem a nos encontrar por todos os lados, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Foi bom? Glória a Deus. Imagina amanhã Uau. com o nosso futurista mais especial. Ah, por que você anda com ele? Porque ele está no futuro. Tem gente que não aguenta. Eu quero saber de como será. O Chris Valentin diz o seguinte, preste atenção aqui. Não é do passado para o presente, Gerson. É o que você falou. É do futuro para o presente. Eu vivo hoje como eu já sou no meu futuro. Não é eu serei, não. Como já sou no meu futuro. Eu queria, meu amigo, hoje, ninguém sabia disso, mas eu fiz um voto ao Pai, que no final da virada, eu entregaria a minha BMW igual você fez. É a primeira oferta do Campus Novo. Eu vou na tua. Por isso que você veio de novo. Vou na tua. E todos verão o que Deus vai fazer a partir dessa entrega. Se você entrou na Power nessa noite e falou, cara, encontrei minha família, um bando de maluco. A gente tem esse cartão aqui, ele está aí na parte de trás da sua cadeira. Pegue, preencha-o. Leia a primeira mensagem minha da Dani para você e preencha-o. E ali no lounge você coloca com a tua decisão. E nós vamos entrar em contato contigo. Não vire 2022 para 2023 sem estar numa família espiritual. Não vire. E também não vire na família velha que você já deveria ter saído. Deus te abençoe.